Olá, senhores. Vamos a mais uma questão da prova do ITA de 2018, questão número 11. Ela diz assim: num plano horizontal liso, presas cada qual a uma corda de massa desprezível, as massas M1 e M2 giram em órbitas circulares de mesma frequência angular, uniforme, respectivamente com raios R1 e R2 igual a R1 sobre 2. Em certo instante, essas massas colidem frontalmente e elasticamente, e cada qual volta a perfazer um movimento circular uniforme, sendo iguais os módulos das velocidades de M1 e M2 após o choque. Assinale a relação M2 sobre M1, ou seja, ele quer saber a relação entre as massas, certo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar na questão? Bom, que elas estão fazendo um movimento circular num plano horizontal liso, né? E a frequência angular, que é a velocidade angular, é a mesma. E como eu sei que V, né, que é a velocidade linear, né, é igual a ômega vezes R, e os ômegas são o quê? Iguais, uma coisa eu já sei. A velocidade 1 é igual a ômega R1. E a velocidade 2, senhores, é igual a ômega R2, que é igual a R1 sobre 2. Logo, eu chego a uma conclusão. A velocidade 1 é o dobro da velocidade 2, certo? Então, isso já é uma das conclusões que a gente já tirou na questão, né? Então, no momento da colisão, é interessante que essas duas velocidades elas têm sentidos opostos, ou seja, o corpo 1 que está aqui, ó, e o corpo 2 que está aqui desse lado, né? Tem sentidos opostos. Logo, eu sei que aqui a velocidade é V1, né? Que no caso é 2V2. E aqui a velocidade é V2, que é no corpo 2. Certo? Em sentidos opostos. Isso aqui antes da colisão. Depois da colisão, o que acontece? Elas também saem em sentidos opostos, só que com a mesma velocidade. Eu vou chamar essa velocidade V. Tanto para 1 quanto para 2. As velocidades são iguais. Ele diz isso também no enunciado. Então, a gente pode tirar duas conclusões agora aqui, né? A primeira conclusão é a quantidade de movimento. A gente pode dizer primeiro que o Q antes é igual ao Q depois. Douglas, e aí? E aí que a gente vai trabalhar, logicamente, a matemática um pouquinho, né? Vamos lá. Primeiro passo aqui é dizer o seguinte, ó. Vai ficar M1 vezes 2V2, só que no sentido oposto eu tenho menos M2 vezes V2. Isso tem que ser igual a quem? Bom, agora o que acontece com M2? M2 vai para o sentido positivo, que é o sentido que estava indo 1. Já o corpo 1 está no sentido oposto, vai ficar M1 vezes V, já que eles têm a mesma velocidade. Certo? O que a gente pode organizar aqui? Já colocar em evidência, né? E aí já colocar aqui, ó, perdão, né? Vou voltar aqui um pouquinho só para escrever certinho. Aqui é V. E aí vai ficar assim, ó. 2M1 menos M2 vezes V2. Isso é igual a M2 menos M1 V. Bom, vou deixar isso aqui guardadinho. Eu não vou mexer agora ainda não. Mas eu vou fazer o seguinte, a quantidade de movimento usando agora o coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação. O que acontece depois, o que acontece antes. Como eu sei que o choque é elástico, então o E é igual a 1, meus amigos. Então eu vou ficar com a seguinte equação. Vai ficar assim, ó. 1 é igual a velocidade relativa de afastamento, no caso é V mais V, porque eles estão em sentidos opostos após a colisão. Dividido pela velocidade relativa de aproximação, no caso, vai ser 2V2 mais V2. Logo, a gente chega à conclusão de que V2 é igual a 2
terços de V, certo? Isso é bom porque a partir de agora eu tenho duas equações e eu posso tirar uma relação entre essas equações, unindo essa equação a essa, certo? Substituindo o V2 aqui, eu acho a relação entre as massas. Como? Simples. Vai ficar assim, ó, 2m1 menos m2, tudo isso multiplicado por V2, que é 2 terços de V, isso é igual a m2 menos m1 vezes V. Meus amigos, agora ficou fácil, porque eu posso cortar o V com V, certo? Jogo 3 para cá multiplicando, e agora a gente vai trabalhar só a parte matemática mesmo. Aí eu vou ter 4m1 menos 4m2, isso é igual a 3m2 menos 3m1, ok? Aí ficou bem tranquilo. Perdão, gente, aqui ó, não ficou 4 não, né? Aqui só ficou 2. Correto? Vou só acertar aqui, porque aqui só ficou 2, né? Porque é propriedade distributiva. Correto? Agora a gente vai jogar tudo que é M1 para um lado, vai ficar 7M1 é igual a 5M2. E como ele pediu a razão entre M2 e M1, então vai ficar M2 sobre M1, senhores, é igual a 7/5. Correto, amigos? Gabarito, então, é a letra C, meus amigos. Melhor, letra C não, perdão. Letra E, né? Vou acertar isso aqui só. Gabarito é letra E. Certo? Senhores, um grande abraço e até a próxima questão, meus amigos.